Podcast UAI, o seu conteúdo de futebol em Minas. Está aqui com o Bernardo, jogador do Everton, ídolo do Galo. E vamos começar a primeira pergunta. A gente vai falar agora do momento que a gente está vivendo, né? Como foi para você quando teve a notícia que o futebol ia parar durante a pandemia, né? Porque muita gente começou a levar a sério, vamos dizer assim, quando viu que os campeonatos estavam parando ao redor do mundo. A Champions parou, a Libertadores parou. Como foi para você quando você levou, não, vou parar mesmo e a coisa tá séria? Olha, eu acredito que tem coisas na nossa vida que... o futebol, sem dúvida nenhuma, o futebol é algo muito importante, mundialmente falando, mas num momento como esse que a gente estava vivendo, um vírus que não sabíamos exatamente nada, acho que realmente a gente deveria cuidar, primeiramente, do nosso parente mais próximo, dos nossos amigos mais próximos, e o futebol deveria ficar em segundo plano. É lógico que, por a gente ficar em quarentena, por muitas pessoas estarem em casa, às vezes sem fazer nada, às vezes trabalhando, sem algo para poder se distrair, para poder ver. E o futebol poderia, sim, estar trazendo essa alegria para tantas pessoas, mas é difícil a gente falar de alegria, é difícil a gente falar sobre distrações, sendo que o vizinho da esquina, ele perdeu um ente querido, perdeu uma avó, perdeu uma mãe. Então eu acho que era um momento, sim, da gente se proteger, da gente tentar se blindar da melhor forma possível para poder encontrar uma forma melhor para poder lidar com esse vírus, né? Então, é lógico que a gente ainda não passou por essa fase, a gente vem vivendo momentos muito difíceis ainda, são decisões difíceis de ser tomadas, o fecha ou não fecha, a economia do país, pessoas que precisam trabalhar. Então, é complicado. É lógico que eu não queria parar de jogar, mas se eu te falar também, o João ou o Pedro também não queria parar de trabalhar, ele precisava trazer sustento para casa. Então, acho que não era o momento de reclamar ou de poder enxergar isso como algo negativo, mas sim de saber que a vida vale muito mais do que um jogo de futebol. Né? O que é o futebol? Exatamente. O futebol é o coletivo. Exatamente. Então, Bernardo, primeiramente eu quero agradecer você por aceitar nosso convite, em nome do FuteUAI. O Marco, meu xará, Marco Túlio, também pediu para você mandar um abraço para ele. Hoje ele não pôde estar aqui, porque não chegou a tempo da entrevista. E a pergunta que eu quero fazer para você sobre a pandemia é: você cumpriu 14 dias de quarentena aí em Liverpool. Quando você recebeu a notícia que tinha que voltar para Liverpool, você ficou com medo? Ficou com um pouco de receio? Primeiramente, um abraço pro Marco aí, né? E assim, logo quando eu cheguei, eu passei 14 dias, que foram as minhas férias. Normalmente a gente tem 1 mês e meio de férias no final do ano, só como o futebol parou por 3 meses, eu acabei tendo a oportunidade de poder ir para BH, de poder estar perto com a minha família durante 1 mês. E o clube sabe o momento certo da gente voltar. Desde o momento que eu voltei, que eu vim para cá, eu já sabia que a gente ia poder ter um ambiente tranquilo, ia poder ter um lugar para poder trabalhar com tranquilidade. Até hoje a gente vem tendo esses cuidados, não só nós jogadores, mas todas as pessoas que entram no nosso centro de treinamento. As pessoas olham a temperatura, sempre são pessoas com máscara. Os jogadores e todas as pessoas que têm acesso ao centro de treinamento vêm fazendo teste de Covid todas as terças-feiras. Então, esses cuidados, mínimos cuidados que a gente tem que ter durante esse momento tão difícil, que nos passam tranquilidade, né?
Então, teve alguns casos, assim, dentro da comissão técnica ou de outras pessoas que convivem dentro do centro de treinamento, mas foram casos que já foram vistos rapidamente, e assim acabou como que trouxe a tranquilidade, porque já foram logo pessoas que foram para a quarentena, e acabou não passando para outras pessoas. Então, assim, logo desde o momento que eles falaram, você tem que voltar, eu já sabia que, como uma entidade muito séria, também, eles não olham só os atletas, mas também a família, etc. Eu já sabia que a gente poderia trabalhar, entre aspas, em tranquilidade, né? Porque nesse momento que a gente vem vivendo, é difícil trabalhar com tanta tranquilidade, sabendo que é um vírus invisível, né? Em qualquer momento a gente pode se infectar ou infectar outras pessoas. Agora vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Tentar dar uma... Falar do início seu. Você começou a jogar muito novo, né? Você chegou no Galo com 14 anos, se eu não me engano. Isso. Em 2006. Isso. A gente sabe que conforme vai crescendo, a responsabilidade aumenta. E você vai chegando como uma coisa mais profissional mesmo. De poder ajudar a sua família, de criar o seu futuro, ajudar, eu sei que vocês têm irmãos, né? Ajudar as suas irmãs, tudo mais. Como que foi ter... Você teve o suporte dos seus pais? Sei que seus pais são uns amores de pessoa. Você teve o suporte deles desde o início? A gente sabe que você morava no Barreiro. E a UCD é muito longe, né? Como é que era ir todos os dias, os treinos? Conta um pouquinho aí. Olha, tudo que eu devo, tudo que eu tenho hoje em dia, quem eu sou e tudo que eu tenho, primeiramente, é lógico que eu devo a Deus, eu entrego a Deus tudo que eu já conquistei até hoje, mas sem dúvida nenhuma, sem os meus pais, eu não teria chegado a lugar nenhum. Eles foram o meu suporte, foram quem me ajudou, quem me incentivou desde o início. Não tive nada além deles, das minhas irmãs também, que sempre se fizeram presentes, mas acredito eu que meu pai confiou em mim mais do que eu em mim mesmo. Então, ele sempre falou desde o início que eu tinha capacidade de poder me tornar um profissional, e lógico que eu corri atrás, eu tentei o meu máximo, fiz o meu máximo para que isso pudesse acontecer. Tive várias pedras no caminho, foram muitas coisas difíceis, né? Fui mandado embora 2 vezes na base do Atlético, eu mesmo não recebia ajuda para pagar os ônibus, sendo que os outros atletas dentro do Atlético recebiam essa ajuda, e meu pai não tinha tanto suporte financeiro para ficar pagando R$ 10 por dia de passagem, e eu pegava praticamente 6 a 7 ônibus por dia para sair do Barreiro até chegar em Vespasiano. Então, assim, foi de muita luta, mas eu também não reclamo. Eu acho que tudo que passou, tudo que aconteceu faz ser quem eu sou hoje, né? Então, eu amadureci e aprendi muito com tudo isso. Então, não foram momentos fáceis, mas eu acredito que essa era a forma de chegar onde eu cheguei, de ter conquistado aquilo que eu conquistei até aqui. Então, Bernard, em 2011, o Atlético, você disputou a Futre Champions, né? Lá na Holanda, onde o Galo foi tetracampeão com você lá. Participar desse torneio internacional te ajudou a integrar o time no time de transição do Atlético com o Dorival? Então, essa história ela é meia louca às vezes, porque depois que eu me tornei profissional que eu vi a loucura que eu estava cometendo nessa vez, porque eu já estava treinando com os profissionais essa época, e tinha jogadores mais novos que estavam treinando comigo também, que estava treinando no profissional, e o clube acabou liberando eles, o profissional acabou liberando eles para que pudesse ir com o júnior para esse campeonato. E eu fui o único jogador que eles queriam que eu ficasse para continuar treinando.
e não me liberaram. E nos últimos dias eu pedi a liberação, não, eu quero ir de todo jeito, quero ir jogar, quero jogar. E acabou, no final, eles acabaram me liberando. E graças a Deus deu tudo certo. Eu tinha ido um ano anterior, mas eu tinha ido um ano anterior com a equipe que era um ano acima de mim. Eu tinha ido com os atletas mais velhos e a gente acabou ficando em terceiro lugar. E nesse ano a gente acabou sendo campeão. Eu fui o melhor jogador. E acabou que, logo quando a gente voltou, a gente teve a Taça BH de futebol de júnior, que eles acabaram falando, já que você foi para esse campeonato, continua aí jogando esse campeonato pelo júnior. E acabou que, graças a Deus, também a gente foi campeão sem tomar um gol, sem perder nenhum jogo. E eu fui acabando sendo também o melhor jogador do campeonato. E depois que eu parei para perceber que foi um tiro muito no escuro, que eu já estava no profissional, pedi para descer para o júnior, para poder jogar o campeonato pelo júnior. Se as coisas não tivessem dado certo, eu poderia muito bem não ter voltado para o profissional, eu poderia não ter a oportunidade de estar novamente tendo a oportunidade no profissional, mas foi com tudo isso que logo que a gente foi campeão, na taça, no dia mesmo que a gente foi campeão, eles mandaram o Dorival embora e acabou trazendo o Cuca, e aí que eu subi profissional, que eu comecei a ter oportunidades. Então, acho que tudo acontece na hora certa, no momento certo, era para ser assim. E hoje eu vejo os riscos, mas isso serve de aprendizado também, que às vezes melhor dar um passo para trás e a gente, um pouquinho mais na frente, dar dois para frente. Inclusive, esse jogo na Holanda, eu lembro muito bem, foi a época que eu te conheci. Aí, falando em 2011, que foi a Taça BH, inclusive eu fui na final, foi muito legal esse dia. Você fez o gol, né? O único gol. E qual foi a sensação de tão novo ter marcado esse gol em cima do Fluminense? Acho que foi um dos momentos mais especiais da minha carreira. E olha que você nem foi um profissional, hein? Nem chegou a ser um jogo profissional, porque a gente tinha um grupo que era realmente um grupo qualificado, a gente tinha um grupo muito bom, mas só que éramos de longe os favoritos da competição, não tínhamos, para a maioria das pessoas, não tínhamos um grupo que poderia lutar por um título, mas a gente fez valer também a nossa força dentro de casa. É sempre bom quando a gente joga um campeonato como esse e tem um centro de treinamento para a gente poder se recuperar, para poder se alimentar direito, dormir direito. É lógico que a gente fica ali meio que, podemos dizer, uma quarentena, sem poder ver a família, receber amigos, etc. Mas estar em BH, já estar perto da nossa, das pessoas que a gente gosta também é bom. Meus pais fizeram presente nos jogos, e foram jogos marcantes para mim, não só esse da final, que eu pude fazer o gol do título, mas também os jogos em Pará de Minas contra o Inter na semifinal, que tinha o Fred, que está no Manchester United, que tinha também o Alisson no gol, que agora que está aqui no Liverpool. Então, assim, foram jogos que para mim foram muito marcantes, um campeonato que foi marcante, e mais ainda, né, a gente conseguiu ganhar sem perder nenhum jogo, sem tomar nenhum gol, e coisa na qual não aconteceu em nenhuma Taça BH. Então, sem dúvida nenhuma, a gente ganhou o título, mas também ficou marcado na história. Após essa conquista sua e do Atlético, o que você considera qual foi o divisor de águas para você para subir profissional? Você acha que teve um pouco do Cuca nessa questão, já que com o Dorival não vinha dando muito certo? E outra pergunta que eu tenho para fazer, você se sentiu incomodado quando o Dorival improvisou você na lateral? Olha, a época do Dorival, eu até entendi o porquê eu não tive tantas oportunidades, porque a gente realmente tinha um grupo qualificado, a gente tinha bons jogadores no grupo, só que foi um grupo que não teve encaixe.
os profissionais que estavam naquele momento, acabou que não deu muito certo, e justamente por não ter dado certo, eu acabei tendo a oportunidade um pouco mais para frente. E então eu tive, lógico, momentos de experiência com o Dorival, e ter jogado na lateral direito com ele, meu primeiro jogo como profissional, eu não tenho nenhuma raiva, nenhum rancor dele, completamente diferente. Eu estava ali no profissional querendo jogar, não importava onde, não importava como, e por ter tantos jogadores ali na frente ou no meio de campo, eu acabei treinando como terceiro lateral direito. Aí o primeiro lateral direito acabou machucando, e aí o segundo acabou machucando e acabou sobrando essa bomba para mim. E quando ele me perguntou se eu queria, se eu poderia jogar, eu falei, não, quero jogar de todo jeito. E foi a forma como eu iniciei essa minha transição do júnior para o profissional nesse meu primeiro jogo. A gente acabou empatando de 1-1, mas foi os meus primeiros passos. Eu não poderia ter nenhuma raiva ou rancor dos meus primeiros passos como profissional, sem dúvida nenhuma. A gente acaba tendo isso como uma história para contar, para poder rir mesmo, porque nunca nos meus sonhos eu imaginaria que eu poderia jogar de lateral no meu primeiro jogo. Então, agora com você já no profissional, tentando entrosar ali, encaixar, voltar no seu lugar, né? Você tá conversando com torcedores, foi fazendo ótimos jogos, mas o gol não saía, né? Aí eu lembro que foi em 2012, o Sport fez uma campanha, né, por um gol Bernard, que o pessoal fazia hashtag, fazia tudo. Inclusive eu fiz lá, né? A Vânia, eu e a Marcela, a gente fez lá na Arena do Jacaré. E nesse jogo você fez o seu primeiro gol. Eu sou muito feliz. Eu sei. E foi contra o Boa, né? Na estreia do Galo, né? No Campeonato Mineiro. Com essa coisa de fazer a campanha, dos torcedores que já gostavam de você, comentar que queria o gol, queria ver você comemorando o gol. Você sentiu muita pressão? Além de, claro, eu preciso fazer um gol, eu quero fazer meu primeiro gol. Mas dizem que essa pressão de que os torcedores querem esse gol. Agora fizeram uma campanha doida. Olha, eu passei praticamente o segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2011 praticamente jogando todos os jogos e não fiz nenhum gol, só passava perto, ou às vezes, nos momentos decisivos, tinha um certo nervosismo para poder finalizar a jogada. E essa falta de gols, de tanto perder oportunidades, é lógico que vai causando uma pressão, vai causando uma ansiedade. E em muitos casos, essa ansiedade, se não em todos, ela pode muito bem te atrapalhar, e como aconteceu comigo, ela me atrapalhou bastante. Eu senti essa pressão, saber que eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso melhor, eu preciso fazer gols, mas a partir do momento que eu fui sabendo aonde estava o erro, começando a trabalhar em cima do erro, eu fui tentando ficar um pouquinho mais relaxado, que foi aí que as coisas começaram a acontecer. Então, acho que, psicologicamente falando, acho que não adianta só a gente treinar, não só adianta a gente dar o nosso máximo, se entregar durante o jogo, sendo que se não estar bem mentalmente. Então, esse momento que eu pude perceber que realmente estava me atrapalhando, ter esse tipo de pressão, que foi aí que as coisas começaram a fluir melhor. Então, portanto, que saiu o primeiro, depois no segundo jogo já fiz gol também, e as coisas foram melhorando. Portanto, que num grupo com o Jô, com o Ronaldinho, em 2012, no Campeonato Brasileiro, eu acabei sendo artilheiro, com 11 ou 12 gols, se não me engano. Então, foi assim, foi um ano que
realmente um ano de 2011 que não foi tanto como a gente esperava, mas graças a Deus a gente acabou se livrando da zona de rebaixamento no penúltimo jogo. 2012 foi um ano espetacular, não só para mim, para o Atlético também, pelo grupo que a gente acabou formando para o ano de 2013. E acabou com a campanha rapidinho, né? Porque eu acho que não durou nem uma semana que eles fizeram a reportagem lá do Fernando. Você já acabou com ela, falou assim, não, não vai começar não. Sinal que ajudou, sinal que deu certo. Exatamente. Então, Bernard, na final do Campeonato Mineiro de 2012, você marcou 2 gols. Você já imaginava, tipo, nos seus melhores sonhos, chegar na sua primeira final no profissional e fazer 2 gols e ser Não. considerado o cara do jogo? Eu não esperava, não imaginava ser dessa forma, mas esses momentos que eu vivi no Atlético eram momentos que a gente tinha um grupo tão bom, um grupo tão leve, que chegava nesses momentos de finais. Lógico que não é uma final para muitos que tem uma, como podemos dizer, um peso tão grande por ser uma final de Campeonato Mineiro, mas para um jogador de 18, 19 anos, sem dúvida nenhuma, há um pouco de nervosismo. Mas eu tinha um grupo que passava toda a tranquilidade do mundo, me ajudava em todos os quesitos de amadurecimento, de conselhos. Então, acho que podemos dizer que um momento chave para mim foi ter começado a observar mais, a absorver melhor os conselhos que eu vinha recebendo, e todas as pessoas eu via que queriam meu bem, queriam me ajudar. Então isso foi importante para mim. Foram 2 gols marcantes também. Foi um título também que, para mim, falando, foi importante por ter feito os 2 gols também. Minha família no estádio. Então, sem dúvida nenhuma, foi um dia memorável para mim que vou guardar com muito carinho. Falar sobre o Galo e você, é impossível não falar sobre o Ronaldinho, né? É impossível. Principalmente depois que, nesse ano mesmo, contratou, veio a contratação dele, e você fez, né, aquele comentário que todo mundo fala até hoje. É impossível não falar. Que você achou que o CT estava sendo assaltado. Como é que foi isso? Você olhou assim e falou assim, ferrou. Agora roubou tudo. Porque normalmente os treinos no Atlético eram de tarde, eram normalmente às 4 horas da tarde. E normalmente eu acordava, dormia. Eu sempre gostei muito de dormir, né? Então eu acordava mais tarde, chegava, almoçava, e depois que eu saía pro centro de treinamento para poder treinar. E na maioria das vezes eu nem via televisão, nem ligava a televisão para poder assistir nada. E estava totalmente por fora de tudo que estava acontecendo. E fui chegando um dia normal, um dia natural, no centro de treinamento, mais um dia de treino. E logo quando eu vou chegando para poder entrar no CT, eu já vi muitos repórteres, já vi 2, 3 helicópteros rondando o centro de treinamento, e a primeira impressão que eu tive foi realmente assaltaram ou está acontecendo alguma coisa, estão fazendo alguém de refém lá dentro, porque eu nunca vi tantas pessoas dentro de um centro de treinamento. Na primeira coletiva dele mesmo, a sala de imprensa, eu nunca vi ela tão cheia como estava de câmera, de repórteres. Então, assim, foi muito engraçado a forma também como ele apareceu no vestiário. Não esperava, não acreditava. Então, foi um quê a mais também para a minha história no Atlético, porque ele foi um cara que me ajudou bastante, eu reconheço isso sem dúvida nenhuma, mas creio eu também que o grupo que a gente tinha ajudou ele também bastante. Ele estava precisando desse aconchego que a gente deu, que o grupo deu. Ter pessoas na qual ele já conhecia também foi importante, que era o Jô, que já era um amigo dele próximo. Então, acredito que foi
uma jogada, se foi de marketing ou não, que o Kalil acabou fazendo, ou se não foi uma jogada na qual ele via mesmo que o Ronaldinho poderia trazer benefício. E é lógico que um cara como ele, falando de qualidade de jogador, ele poderia trazer benefício, poderia trazer grandes coisas, sem dúvida nenhuma, para o nosso grupo. E acabou dando certo, que foi o principal. Acho que todo mundo abraçou a ideia das metas e objetivos que o clube estava tendo desde então, desde aquele momento. Igual você falou, que jogar ao lado dele, né? Muita gente é o sonho, né? Qual que foi o principal conselho que ele te deu, que você lembra? Algum toque que ele te deu? Não, bate assim, que você passa na sua cabeça assim, a primeira coisa. Foi dentro do jogo um conselho que ele me deu, porque antes dele chegar eu vinha sempre tentando buscar bolas, né? Tentando aparecer mais, tentando dar alguma solução, uma linha de solução ali para os jogadores de trás para poder a bola chegar ao ataque. E ele chegou em mim e me chamou dentro do jogo, virou para mim e falou assim, ó, não precisa de vir buscar a bola, não precisa, só faz a diagonal lá na frente que a bola vai chegar em você. Então, e era realmente e era realmente isso que acontecia. A gente não precisava de preocupar. Deve ser difícil jogar com ele. Exatamente. Então, assim, era exatamente isso que acontecia. A gente só fazia aquilo que ele, os conselhos que ele acabava passando para a gente, que as coisas realmente davam certo. Então, ele era um cara que quando um conselho, é lógico que é sempre bem-vindo, principalmente quando é um conselho no qual ele vai te trazer algum benefício, mas vindo de um cara como ele, que indiscutivelmente, eu não consigo achar palavras para poder definir o que ele fez pelo futebol, sem dúvida nenhuma tem um peso maior. Então, eu não vejo também boas lembranças só como ele, só como jogador, mas como pessoa também, que é difícil você falar, difícil você encontrar uma pessoa que não goste do Ronaldinho Gaúcho. Sim, e naquele ano o Atlético disputou o Campeonato Brasileiro e disputou o título até o final com o Fluminense, com várias polêmicas, né? O que você acha que faltou para o Atlético ganhar aquele título? Você acha que teve realmente culpa da arbitragem ou faltou também um pouco de incompetência do time em jogos que não podia perder e acabou perdendo? Porque os dois jogos que foram a final ganhou, que foi do Fluminense, os jogos mais importantes ganharam. Uhum. Agora, tem jogos que não podia tropeçar, que tropeçaram. Olha, a gente não pode colocar a culpa aqui só na arbitragem, sem dúvida nenhuma. A gente fez um primeiro turno no qual ninguém tinha visto, a gente realmente fez um primeiro turno absurdo, mas no segundo turno a gente perdeu força, a gente perdeu pontos que não podia perder, perdemos jogos que, tecnicamente falando, eram jogos que a gente tinha que somar 3 pontos, mas o quanto a arbitragem ajudou o Fluminense nesse ano, se for parar para perceber os erros de arbitragem que teve a favor, foram absurdos, portanto que a torcida do Atlético fez um mosaico, que eu lembro em 2012, que é escrito CB-Flu, CB-Flu. exatamente, no Independência. Então, assim, a gente não pode colocar a nossa culpa, a gente não pode tirar a culpa só na arbitragem e tirar a nossa responsabilidade. A gente também tem responsabilidade nesse ano que a gente não obteve o título, mas eu que vivi de perto, eu que estava em concentrações vendo os jogos do Fluminense um dia antes dos nossos jogos, eu vi o absurdo que foi feito, mas é bem dessa forma, né? A gente, infelizmente, faz o que está dentro do nosso controle, mas realmente a gente deixou a desejar aí, acredito eu, no nosso segundo turno.
E, tipo, você acha que no segundo turno faltou um pouco de perna, tipo, no cansaço? Porque em 2002 o elenco do Atlético não era tão bom quanto 2013 era, né? Você acha que o cansaço bateu em 2012? Olha, eu vou te falar que muita coisa é uma coisa que acho que muita gente pode não concordar ou não pode ter pensado nisso, mas a nossa grande perda em 2012, antes da chegada do Tardelli, foi o Danilinho, que acabou saindo Sim, do time por falta de disciplina. E é lógico que, independente se a gente sabe se o atleta vai fazer falta realmente para a gente dentro das quatro linhas, se ele não tiver disciplina, eu acho que ele acaba não tendo realmente tudo, né? Porque um profissional ele precisa ter a disciplina, mas foi um cara que foi muito importante para a gente no nosso primeiro turno. E com a falta dele no segundo turno, a gente perdeu bastante. Era um atleta que corria, que se dedicava, que marcava, que dava assistência, que vinha fazendo gols também. Então, a falta dele no segundo turno, acredito eu, que foi um pouco chave para esse cansaço, essa falta de gasolina que a gente acabou tendo no nosso segundo turno. Em 2003 a gente pode sim. falar que foi... E agora eu vou pegar uma torcida. Pode falar. Em 2003 a gente pode falar que foi seu melhor ano, né? O ano da sua carreira, tipo assim, que deu bom, né? Qual que foi o título que você considera assim, mais importante assim, naquela ocasião? A Libertadores ou a Copa das Confederações? Olha, eu acredito que a Libertadores, sem dúvida nenhuma, tem um quê a mais, tem um gostinho a mais, é por tudo, pelo tanto que foi sofrido, né? Passar por todas as situações, acho que acredito eu que até ali as oitavas de finais, ali, quando a gente passou do São Paulo, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, estava sem sofrimento, a gente classificou em primeiro no geral, perdemos somente o último jogo da fase de grupo contra o São Paulo, no Morumbi, que foi um jogo que não estava valendo mais nada, que a gente já tinha alcançado o nosso objetivo de classificar em primeiro. E com todas aquelas conversas que teve, que o Ronaldinho acabou dizendo também depois do jogo, quando tá valendo, acabou tendo praticamente, eu acho que teve duas finais. Foi essa final, essas oitavas de finais, para mim foi uma final contra o São Paulo, porque realmente tinha uma rivalidade muito grande pela fala dele. O primeiro jogo no Morumbi, eu acabei voltando depois da minha lesão no ombro, que meu ombro acabou saindo do lugar, que a gente teve o primeiro jogo lá. Os jogadores de São Paulo sabiam que eu estava voltando de lesão. Em muitos momentos dentro do jogo, eles estavam puxando o meu braço machucado para poder sentir dor. Mas foi um jogo também marcante para mim, porque eu estava voltando de lesão. A gente acabou ganhando de 2-1 esse jogo. Eu dei a primeira assistência para o Ronaldinho no escanteio, que ele fez gol de cabeça, o que não é normal também. E acabei participando do segundo gol e acabei participando também da expulsão do jogador de São Paulo, que eu acho que foi crucial dentro da partida, porque a gente estava sofrendo uma pressão absurda do time de São Paulo. Eles fizeram 1-0, estavam em cima, teve chance de fazer mais. Então, acho que se não tivesse aquela expulsão, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. E ter ganhado de 2-1 lá fez com que eles pudessem abrir o jogo, né? Na nossa volta no Independência, que acabou o jogo em 4-1. Mas acho que cada fase ali, as quartas também foi uma loucura. Então, contra o Tijuana, a semifinal contra o Old Boys, a gente jogou lá fora de casa na Argentina, perdemos de 2-0 os últimos dois jogos, que foi a semifinal e a final. Então, reverter esse placar num campeonato como esse, que é muito difícil, com equipes experientes, equipes qualificadas, foi um feito muito grande. Eu não consigo reparar o quão grande foi ter ganhado esse título, que é o título Libertadores. Acho que só daqui a um tempo, só daqui a uns anos que eu vou conseguir entender completamente.
Então, eu vou pegar uma pergunta do torcedor aqui, o Enderson. O Enderson e o Lucas, ele pediu para eu fazer a mesma pergunta para você. Aí, um abraço para os dois. Naquela Libertadores de 2013, o momento mais tenso foi o pênalti. Naquele momento contra o Tijuana, o que passou pela sua cabeça? Você já na hora que aconteceu o pênalti, você já pensou, acabou, já era. O que Olha, passou pela sua cabeça? se eu disser que eu não pensei nisso, eu estaria mentindo, porque um pênalti aos 48 do segundo tempo, uma oportunidade de ouro dessa, se ele fizesse aquele gol de pênalti, completamente ia acabar o jogo, a gente não teria nenhuma oportunidade. E eu já imaginava, eu não sabia para onde eu iria sair ao final da Libertadores, para qual equipe eu iria, mas eu já tinha em mente que após a Libertadores eu ia sair do Atlético. Então, já vi isso em mente. É lógico que não só para mim, para todos os torcedores no estádio, eles imaginaram isso. Portanto, que eu tenho uma memória na mente também que antes do pênalti estava todo mundo pulando, todo mundo alegre, o estádio completamente cheio, e logo quando deu o pênalti eu olhei para a arquibancada, estava todo mundo sentado no estádio, não acreditando, com a mão na cabeça. Se eu não me engano, eu acho que eu vi uma matéria que 2 pessoas morreram de ataque cardíaco nesse dia no estádio. Então, foi um jogo atípico mesmo, que aquelas máscaras do pânico ali acabaram trazendo pânico, foi somente para nós. Portanto que a galera, os torcedores, aí acabaram levando mais para os outros estádios, ou para os outros jogos, no caso. Depois da campanha da Libertadores, foi esplêndida, né? Uhum. Foi inevitável a sua saída, né? Você saiu, foi pra Ucrânia. Como ficou o coração da sua família quando você falou, não, agora decidi, tô indo, e ainda mais pra Ucrânia, que vivia todo aquele um momento delicado e tudo mais. Como é que ficou sua mãe? Qual foi a primeira coisa que ela falou, tipo assim? Olha, eu rejeitei 5 propostas, né, do Shakhtar antes de resolver mesmo ir, porque financeiramente falando, para mim, para minha família, era um passo muito grande, e a gente saber que oportunidades assim não caem 2 vezes nas nossas mãos, nos nossos braços, e foi aí que a gente decidiu. O mais importante para mim foi a ida da minha família, né, para a Ucrânia. Eles passaram o primeiro ano comigo lá na Ucrânia. Foi meu pai, minha mãe e minha irmã. Eles acabaram indo. Então, me ajudou bastante. Acho que foi um ponto crucial para mim, essa ajuda. Então, passei momentos difíceis, briga com o treinador, não jogava. O treinador acabou sendo mandado embora, veio um outro treinador português, no qual me ajudou bastante, aprendi muito com ele. Fui feliz esses 2 últimos anos na Ucrânia, que foi com esse treinador português. Então, assim, passei por momentos de dificuldades lá também, mas só que foram momentos no qual eu aprendi bastante. Estar Exatamente, a num nossa país... próxima pergunta seria até sobre as dificuldades que você passou, porque sair do Brasil, que é um campeonato mais, digamos, caloroso, né, que é mais puxado, as pessoas ficam, creio eu que fica mais em cima, principalmente torcedor, deve ter, né, tomado um susto. Foi assim, logo no meu primeiro ano lá, né, a gente acabou tendo os conflitos entre a Ucrânia e Rússia, acabou tendo a guerra, muitos clubes acabaram não tendo como investir mais, acabou falindo, acabou que ficaram só 12 clubes, o que é muito pouco. A forma deles conduzirem o campeonato a gente joga 4 vezes contra a mesma equipe, que é ida e volta, e os 6 primeiros classificam para uma ida e volta novamente para ver quem é o campeão. Então a gente joga 4 vezes com o mesmo clube, e isso para o país era péssimo. Só que o presidente continuou o investimento no clube,
ele não deixou o clube de lado. O presidente acabou perdendo quase metade da sua fortuna com esses problemas entre os dois países. Então, foram momentos difíceis para viver naquele momento, mas as coisas acontecem, né? Nada acontece por acaso, tudo acaba tendo um propósito. E, sem dúvida nenhuma, eu aprendi com tudo que eu vivi, com não só o campeonato, a vida longe de BH, longe da minha família, longe dos meus amigos, que logo depois que teve esses problemas entre os dois países, a minha família não voltou. A gente teve que sair da nossa cidade de Donetsk e ir para a capital, em Kiev. Eu tive que pagar pessoas para poder buscar os meus carros, minhas coisas na casa que ficou, porque não podia entrar na cidade mais. Então, foram experiências um pouco complicadas. E com essas todas as dificuldades que você teve lá, qual foi o seu maior desafio? Olha, fora uma guerra, né? A gente nunca espera uma guerra dentro de um país, né? De uma cidade. E não se tratando só de mim, se tratando dos cidadãos mesmo que moravam lá, que muitas pessoas não tinham uma forma de poder sair da cidade, sair do país, e acabou tendo que ficar na cidade, e foram muitas mortes, muitas coisas que aconteceram. Eu não ter brigado com o treinador durante esses 3 anos, não passa nem perto daquilo que as pessoas viveram e continuam vivendo, né? A cidade foi tomada, o horário é russo agora, a moeda é russa, eles mudaram o nome da cidade, então é bastante delicado viver numa situação como essa. E como você disse aí, o treinador Paulo Fonseca te ajudou muito lá no Shakhtar. Você vinha de uma má fase, aí ele chegou, você mudou completamente seu futebol. Teve partidas que você era o jogador que mais tocava na bola na Champions. E você praticamente arrebentou quando chegou. O que ele ajudou você? Quais dicas que ele te deu e qual liberdade que ele te deu para jogar no Shakhtar, como não era com o outro treinador? Olha, eu acho que eu não cheguei a ter nem não podemos dizer nem uma má fase com o treinador, né? Porque eu não chegava nem a jogar com ele, né? Então, não cheguei a nem ter essa má fase, porque não cheguei nem a ter oportunidade de poder mostrar o meu trabalho. Mas com a chegada do Paulo, eu eu pedia para ser emprestado nos momentos que eu não jogava, nesses 3 primeiros anos com o treinador, pedia para ser emprestado, pedia para ser vendido, porque, querendo ou não, eu sabia do investimento que o clube fez em mim. Eu fui e sou a maior compra do país até hoje, relacionada à transação de jogadores, e eu queria dar o retorno naquilo que o clube investiu em mim, só que o clube não queria emprestar, o clube não queria vender, e ficaram insistindo comigo esse tempo todo, até que o treinador realmente foi mandado embora porque ele não queria me colocar para jogar. Isso foi dito. Ele disse isso para os outros jogadores, no qual os jogadores que ele gostava. E porque o clube queria realmente esse retorno, via também potencial em mim para poder dar esse retorno, mas só que não foi aceito por ele. Então, a chegada do Paulo foi muito crucial, porque ele, desde o momento que ele chegou, ele já mandou mensagem para o empresário dizendo que contava comigo, que queria que eu ficasse, porque eu poderia ajudar naquilo que ele tinha em mente, que ele estava pensando para essa história que a gente teve dentro do Shakhtar. Então, foi um cara que me instruiu da melhor forma possível. O que eu aprendi de futebol, de posicionamento, de encontrar certas dificuldades em outras equipes dentro do jogo, foi com o Paulo Fonseca. É um cara que conversou bastante comigo, me mostrou aonde tinha oportunidades para eu poder ter as oportunidades de poder causar algum estrago nas outras equipes. Então, eu sempre fui muito claro em relação a isso, porque foi um cara que me ajudou bastante, e eu sou muito grato a ele por isso. E, se eu não me engano, ele está na Roma agora, e ele chegou lá e praticamente pediu sua contratação. Chegou a ver especulações lá de você lá, e
e não deu certo, não a saída para Roma, né? E Eu, como chegou isso a você? eles chegaram praticamente faltando uns 2 dias para a janela fechar. Ele, desde sempre, desde o início, ele tinha pedido minha contratação, só que a Roma não tinha tanto dinheiro para poder efetuar essa transação. E acabou que nesses 2 últimos dias de janela também as coisas não encaixaram, não deram certo. É lógico que ele é um cara que eu tenho um carinho muito grande, não só como treinador, porque nessa carreira nossa como jogador existe cadeias de comandos, existe hierarquias, e acaba que com certos treinadores você só tem aquela relação de jogador e treinador mesmo, só aquela relação profissional. E com ele não, com ele eu sempre tive, sempre mandei mensagem no dia do aniversário dele, de Natal, porque realmente não criou só aquela imagem de profissional ali, mas só de pessoas também que viam que eram pessoas boas, e no qual não só ele, toda a comissão técnica dele via também isso em mim. Eu me esforçava também durante os treinos para poder entender rapidamente aquilo que ele queria. Então, acabou não dando certo, mas quem sabe no futuro pode vir ter essa oportunidade novamente de trabalhar com ele. A gente sabe que a Champions League é o campeonato. E pra gente que assiste pela TV, a gente já arrepia quando escuta o hino, né? Ver aquela cena dos estádios lotados. No seu primeiro jogo pela Champions, usando, né, o escudo de um time europeu, aí quando você entrou, viu o estádio cheio, escutou aquela música, qual foi a sensação? O que passou na sua cabeça? Eu nunca falei isso, mas a maioria das pessoas vão me julgar quando eu falo isso. Escutar a música pela televisão é muito mais emocionante que no estádio. Mentira. Muito mais, Sério? muito mais, muito mais. Porque a gente não consegue, o som do estádio não passa o som que se acaba escutando pela televisão. Então, você não tem... E acaba também que você está tão concentrado no jogo, que no que você tem que fazer, naquilo que tem que ser feito, que você acaba não sentindo da mesma forma como você via. Eu mesmo, quando eu via os jogos da Champions na televisão, era uma situação totalmente diferente quando a música tocava, mas no estádio esse som não causou tanto efeito como eram os jogos quando eu assistia pela televisão. Nossa, eu imaginava que... Nossa, eu imaginava totalmente diferente, que o som era altão, arrepiava e falava, meu Deus, é agora. Infelizmente não foi dessa forma, mas sem dúvida nenhuma jogar uma Champions é um sonho de qualquer pessoa que quer ser um jogador de futebol. Tive a oportunidade, o meu último ano no Shakhtar foi uma Champions especial, foi gol contra o Manchester City, 2 gols contra o Feyenoord, num jogo fora de casa de um atual campeão holandês, no qual um jogo que a gente precisava pelo menos arrancar um empate fora de casa, e a gente acabou ganhando esse jogo, e eu fiz os 2 gols, a gente ganhou de 2-1, então foi um momento especial para mim também, porque eu acho que um momento crucial ali, né? Porque eu já tinha em mente que eu não queria ficar no Shakhtar, eu já estava trabalhando em relação a isso para poder sair e procurar um clube num país de maior expressão, tivesse uma visibilidade maior. Então, foi um ano muito especial, que eu fiz muitos gols dentro do Campeonato Ucraniano, fiz uma Champions muito boa, a gente saiu no detalhe contra a Roma, nas oitavas de final da Champions. Então, foi sem dúvida nenhuma uma Champions especial. Depois dessa ótima fase final no Shakhtar, até na Champions, você foi contratado pelo Everton e foi disputar uma das maiores, se não a maior competição do mundo, que é a Premier League. Qual que é a diferença da Premier League e dos outros campeonatos que você já jogou? É sempre uma polêmica, né, a gente falar isso de melhor campeonato, mas eu acredito também que aqui é o melhor campeonato. A Premier League é o melhor campeonato do mundo.
É um campeonato que você pode ver muitos jogadores querem estar aqui. A competitividade, não só dentro dos jogos, mas para estar aqui também é muito grande. E é engraçado quando eu cheguei aqui, falar a diferença do campeonato, respondendo a sua qual é a diferença entre os campeonatos, eu enxergo, porque assim, no Shakhtar a gente tinha somente, vamos colocar, 6 jogos de grupo da Champions. A gente não tinha certeza que a gente pode classificar dentro dessa chave, porque normalmente a gente pega times muito grandes. A gente já caiu em chave que tinha Real Madrid, tinha PSG, e a gente acaba não conseguindo classificar nesses jogos. Então, vamos colocar que a gente tinha 6 jogos de Champions no ano, na temporada no Shakhtar, e são 6 jogos atípicos, porque são 6 jogos de uma intensidade absurda. Você realmente, se não estiver bem fisicamente, se você não estiver bem preparado, você acaba não aguentando esse tipo de jogos. E a Premier League, para mim, são 38 jogos de Champions, são 38 jogos de intensidade absurda, de trabalho coletivo absurdo. O campeonato é transmitido para o mundo inteiro, portanto que a gente tem jogos aqui 12h30, que são transmitidos para a China, são transmitidos para os outros lugares do mundo. Então, assim, sempre está todo mundo assistindo, está sempre todo mundo querendo ver os jogos da Premier League. Então, eu estar aqui, eu posso não conquistar títulos, eu posso não chegar nos objetivos no qual eu espero e quero, sem dúvida nenhuma. Eu não vou para um clube achando que eu não posso conquistar alguma coisa, mas estar aqui, ter a oportunidade de estar aqui, saber que eu não estou aqui à toa, porque realmente eu tenho qualidade, eles acreditavam em mim, é uma conquista também dentro da minha carreira. E na sua opinião, qual é o principal ponto que o futebol brasileiro precisa aprender com o inglês? E o que o Campeonato Brasileiro precisa aprender com a Premier League? É difícil falar sobre isso, porque é um caso muito polêmico. É difícil você apontar as coisas positivas, coisas negativas, porque isso, as pessoas hoje em dia elas acabam interpretando erroneamente aquilo que eu posso dizer. Então, é difícil você apontar aquilo que precisa ser feito de melhor, tanto aqui quanto aí. Eu acho que cada país tem a sua cultura, tem o seu investimento também, cada clube tem o seu valor de investimento, se tratando de contratações, se tratando de televisão, patrocinadores, visibilidade de jogos, para quais países são vendidos. Então, é difícil você apontar aí, porque há diferenças muito grandes em relação a valores. A chegada do Ancelotti no Everton causou um impacto muito grande. Houve mudanças e a gente, consequentemente, está vendo isso dentro de campo, né? Como é ser treinado por ele? Olha, é um técnico bastante renomado, um técnico que é vencedor, trabalhou em grandes equipes. É lógico que a gente fica ansioso para poder conhecer o trabalho, conhecer a pessoa que ele é. E ele trouxe bastante, como podemos dizer, qualidade para a nossa equipe, porque é um cara que, como eu disse, tem um conhecimento muito grande do futebol. O mesmo conselho do Ronaldinho, ele acaba tendo um peso maior quando vem de um treinador como o Ancelotti. Então, eu tento todos os dias absorver da melhor forma possível aquilo que ele faz, o trabalho, porque eu tento aprender aquilo que eu preciso aprender, mas também eu sou muito de observar as outras posições, o que ele fala com os outros jogadores, para tentar, sei lá, de alguma forma, conseguir um pouquinho também do conhecimento de outras posições. Portanto que nesse ano eu joguei em posições diferentes da minha, que eu não estou acostumado, joguei um pouquinho mais recuado. Então, ter ele aqui no comando da equipe
traz uma visibilidade também para a equipe, as pessoas começam a enxergar o Everton de forma diferente, começam a observar o time do Everton, isso também aumenta a visibilidade para os jogadores que estão jogando no Everton. Então, eu acho que é bem isso, a gente tentar melhorar aquilo que realmente a gente precisa, que a gente veio, começou uma temporada muito boa, mas a gente vem de 3 derrotas nesses últimos 3 jogos, então é importante a gente manter o trabalho focado, forte, porque é uma temporada longa, só que é uma temporada de pontos corridos, qualquer ponto somado é importante. E como é ter no dia a dia jogadores como Richarlison e James Rodrigues? Os 2 jogadores vêm destacando muito nessa temporada. E Olha, a gente não... Eu acredito que não é assim... É lógico que é importante a gente ter jogadores com a qualidade e na forma como eles estão também vivendo, que o Richarlison vem vivendo uma fase excepcional, é um jogador excepcional, uma pessoa também muito boa, de coração muito grande. O James também, que veio para poder qualificar mais ainda o grupo. E é normal, porque assim, o nosso convívio entre a gente é muito de brincadeira, né? É lógico, quando tem que falar sério, quando tem que fazer as coisas sérias, a gente faz. Mas o nosso convívio é muito de brincadeira, é muito de diversão. A gente tenta, né, deixar o grupo o mais leve possível. Querendo ou não, a gente acaba fechando entre a gente ali, em maioria dos casos, né? Eu, Mina, o Richarlison, o James, tem o André Gomes também, que é português, tem o João também, que é o quarto goleiro agora no caso, que também é português, que a gente fica mais entre a gente, mas a gente acaba brincando com todo mundo, se divertindo com todo mundo. Acho que é bem isso, a gente sabe que é um futebol, é uma profissão muito séria, a gente também faz valer essa seriedade, mas sabendo também que a gente não pode levar tudo a sério, né? A gente tem que também tentar trazer de alguma forma algo leve para a nossa equipe. Essa outra pergunta de fã. Durante muitos anos aqui em BH, né, os torcedores brincavam com você, fazendo referência do seu tamanho, com um desenho bem 10, falaram que você só bebia todinho, o rei do chalezinho bebia só todinho e tudo mais. Eu acho que até um dos seus primeiros posts no Instagram foi brincando com isso, né? Você sempre levou muito de boa. Com a Copa do Mundo de 2014, a galera começou a brincar com essa relação com o Davi Luiz, né? Uhum. E você totalmente entrava no jogo também, saíam fotos de vocês brincando. Rendeu muito isso. Os torcedores amaram ver, brincar e tudo mais. Você já tem contato com alguém, com o elenco da Copa de 2014? Olha, eu vivo minha vida com muita discrição, sabe? Eu não sou de ter contato frequente com nenhum tipo de jogador. Tenho amigos, tem pessoas que eu gosto, tem pessoas que eu sigo, mas eu não tenho nenhum contato com realmente nenhum jogador. Não sou aquele de conversar todo dia, ou de conversar toda semana, ou de conversar todo mês. Alguns jogadores que eu sigo, a gente acaba trocando algumas mensagens durante alguns posts, alguns stories, mas acaba que não tem tanta comunicação. Assim, é lógico que converso com o Davi, converso com o pessoal do Shakhtar, os jogadores que estiveram lá, o Luan, assim, mas é só comentários mesmo que a gente acaba tendo ali dentro do nosso convívio de rede social, mas o convívio mesmo mais é entre eu, os meus amigos de infância, os meus amigos que eu tenho perto de mim. E então, assim, não sou esse tipo de pessoa de poder ir na casa dos jogadores. Acho que cada um também tem a sua vida, a gente acaba convivendo muito. Então, eu mesmo sou dessa forma, né? Eu gosto de estar entre os meus amigos mesmo. Outra pergunta de torcedor. Você foi um jogador bem popular com as torcedoras, né? Na época todo mundo brincava,
chegou até escalada lá do seu atual companheiro Rodrigo, do mais gato da Copa. Eu nem sabia disso, né? Nem sabia. A forma que algumas chegaram a demonstrar carinho, assim, te assustava? Eu te conheço há muito tempo, né? E algumas me mandavam cartinhas para te entregar, presente. Eu acho que era muita informação para você também, assimilar o futebol com essa... Não sei se a gente pode dizer assim, né? Mas esse calor a mais, assim, das torcedoras. Olha, eu peguei mais esse calor quando eu tive aí, né? Porque depois do momento que você vem aqui para a Europa, o jogador ele é tratado como uma pessoa normal. Eu posso sair no shopping, posso ir em qualquer lugar, que é bastante tranquilo a vida por aqui. E, diferentemente, se eu for no shopping aí no Brasil, né? As coisas, as pessoas não é que não respeitam, mas não é normal a gente ver assim, né? E acaba querendo foto, querendo um autógrafo, e é totalmente normal, é a vida que eu escolhi, eu tenho que entender isso também, eu tenho que entender as outras pessoas. Então, nesse momento aí, no início da minha carreira, as cartas, não sei se tem todas, mas vou te falar que 90% das cartas minha mãe guardou, eu tenho comigo ainda as cartas em casa, eu tenho os bichinhos de estimação que minhas fãs me deram, eu tenho muita coisa mesmo lá em casa. Então, assim, é um carinho especial. É o que eu sempre falo, um fã, às vezes ele tem a oportunidade de te ver uma vez na vida. A partir do momento como você trata ele, naquela única vez, ele pode ter aquela memória, ele pode ter uma conclusão somente daquele dia. Se você é um ídolo no qual deu atenção, que foi uma pessoa gente boa, ou se você vai ser um ídolo ignorante, porque é assim que você é lembrado. Se você não tratar a pessoa bem, ela vai falar assim, eu encontrei ele um dia, ele não me deu atenção, ele foi uma pessoa ignorante. Então, assim, um autógrafo, uma foto, um oi, um obrigado, uma piada, uma risada, é diferente, porque a pessoa pode ter somente aquela oportunidade. Então, acredito eu que a pessoa pública ela tem que entender isso. Às vezes são momentos especiais, momentos únicos, e para você pode ser algo normal, algo natural, algo que acontece com frequência, mas para aquela pessoa não. E, Bernard, tirando aquilo que você mais ama fazer, qual a melhor parte de ser jogador de futebol? A melhor parte que eu acho que eu pude ter a oportunidade foi de ajudar minha família mesmo. Acho que a melhor parte de ser o jogador. Assim, eu amo jogar bola, não me imaginaria fazendo outra coisa a não ser jogar futebol, mas ter a oportunidade de ajudar a minha família, de ver a minha família bem, de poder deixar eles tranquilos, essa é a melhor parte para mim, porque acaba que no final o que fica com a gente mesmo é a nossa família. Não vai ficar nada além disso. Isso não muda. Então, eu acredito que eu ter ajudado a minha família, o que eu proporcionei para eles também não chega nem perto daquilo que eles fizeram por mim, porque eles me ajudaram bastante, eles fizeram um presente para o meu sonho acontecer. Então, acho que essa é a parte principal. Eu amo jogar futebol, eu amo a minha profissão, mas só que ter ajudado a minha família é algo assim que é primordial, que traz um alívio, um certo alívio para mim. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a torcida do Galo. Sua relação com os torcedores é muito forte, muito presente nas redes sociais. Esse ano você deu uma entrevista à TV Galo, falando que o Atlético é sua prioridade quando você voltar e que você não quer voltar no fim de carreira, que você quer voltar o Bernard, né? Que todo mundo lembra. E que ainda e só melhora. Em que momento você gostaria de voltar para o time? Você quer encontrar ele aonde? Então, é difícil a gente colocar datas, né? Vou falar assim, vou voltar dia 15 de outubro de 2022. É difícil a gente colocar datas, porque
a nossa vida está em constante mudança, né? A gente pode planejar uma coisa para o nosso futuro hoje e amanhã as coisas derem uma volta e você fazer diferente. Então, quando eu falei na TV Galo que eu quero realmente voltar para o Atlético, eu quero e vou. Eu não me vejo vestindo outra camisa no Brasil a não ser a do Atlético. Eu não consigo imaginar. E eu não vejo isso. Então, falar quando eu vou voltar é complicado também. Só que eu quero voltar, como eu disse, para trazer benefícios. Eu quero ser uma pessoa que vai qualificar o grupo. Eu não quero ser mais um peso. Não quero ser um atleta no qual vai voltar e vai chegar ali, jogar alguns jogos, ficar ali fazendo parte daquele convívio do dia a dia com o grupo. Eu não, eu quero voltar para jogar, eu quero voltar para ganhar título, eu quero voltar para ganhar partida, eu quero voltar para fazer gols. Então, eu tenho me preparado também, porque a partir do momento que o atleta também ele vai ficando mais velho, ele tem que ter uns cuidados diferentes. Eu, quando eu tinha 18, 19 anos, eu não me preocupava em fazer um trabalho de reforço, um trabalho de... Não queria fazer nada disso. Eu acabava meu treino, comia, ia para casa, fazia mais nada. Exato. E assim, isso, quando você está mais novo, você pode fazer muito bem, que não vai acontecer nada, você não vai ter nenhum tipo de lesão. Só que a partir do momento que você vai ficando mais velho, você já tem que fazer um trabalho de procepção, um trabalho de academia, um trabalho de equilíbrio corporal, e o que eu venho fazendo, porque assim, quanto antes você vem tendo esses cuidados e se cuidando, você vai evitando esses tipos de lesões, esse tipo de coisas. Então, eu venho fazendo esse trabalho, eu venho me cuidando, eu tenho o benefício, graças a Deus, de ser um jogador leve e pequeno que evita bastante lesão, um jogador um pouquinho mais forte, com a massa muscular maior, ele acaba tendo um lado negativo justamente pelo corpo ter que aguentar um pouquinho mais essa massa, o músculo. Então, eu me cuidando aí, como o Tardelli também voltou aí depois de um tempo, com 31, 32 anos, voltou muito bem, ainda está muito bem. Infelizmente teve essa lesão, que não foi uma lesão por culpa dele, foi uma lesão que acabou o atleta, que também não é culpado, sem dúvida nenhuma, porque é realmente uma coisa que acontece no esporte de contato. Vinha muito bem e é um atleta também que se cuida, é um atleta leve, de velocidade. Então, não posso colocar datas, mas sem dúvida nenhuma esse vai ser uma coisa na qual eu espero muito ansiosamente, mas tudo acontece na hora e no momento certo. A última para você já pedir assim também. O pessoal brincou no Twitter do churrasco para assistir a Libertadores que vem na sua casa. E aí, vai rolar um churrasco ou não? Não. Mas a final da Libertadores ano que vem vai tá em campo, pô. Eu quero saber do churrasco. Olha, se chegar na final mesmo, a gente dá nosso jeito, sempre dá nosso jeito. Com um pagodinho. Churrasco que você pagou, a gente não é churrasco, né? Exatamente. Ô, Bernardo, muito obrigada, de coração. Fala aí uma última coisinha para os torcedores mesmo. Olha, eu sempre falo, né? Sempre elogio bastante a torcida do Atlético. Isso não é nenhum marketing. Não estou falando para agradar ninguém. Eu nunca fui disso, nem preciso disso. Eu acho que o nosso marketing é o nosso trabalho, né? O nosso dia a dia, a nossa entrega, é aquilo que a gente corresponde dentro de campo. É igual eu falo, a resposta ela sempre vem dentro de campo, né? Principalmente tratando de mim. A gente não tem que dar resposta ao torcedor no Twitter, não tenho que dar resposta ao torcedor no meu Instagram, eu tenho que dar resposta dentro de campo. E eu tenho um carinho muito especial pela torcida, justamente por isso que foi uma torcida que me abraçou desde o princípio, desde o início, que teve um carinho muito grande por mim. Eu também tive sempre esse carinho, teve uma recíproca muito verdadeira, e eu levo esse carinho comigo aonde quer que eu vá, não só a torcida, a instituição, o clube. Em muitos casos eu estou 1h30 da manhã, 2 horas da manhã aqui acordado para poder assistir o jogo. Em muitos casos eram jogos que
são jogos que não têm tanta importância, mas só de saber que o Galo vai jogar, que tem jogos, eu estou assistindo, e também não preciso ficar postando para os torcedores verem que eu estou assistindo. Eu faço isso porque realmente eu gosto, que eu tenho um carinho especial pelo Atlético, e esse carinho vai continuar, a minha torcida vai continuar onde quer que eu esteja, e eu espero, sim, ansiosamente pela volta, para poder jogar, para poder vestir a camisa novamente, e voltar a dar felicidade aos torcedores, fazer gols novamente, na ansiedade também para poder o estádio novo estar pronto, para poder estar lotado. Eu tenho certeza que em todos os jogos vai estar completamente cheio, porque a torcida do Galo é uma torcida apaixonada, e é isso que eu espero. Enquanto eu não estiver por aí, estarei torcendo para o melhor do Atlético, e assim que eu voltar, assim que eu estiver dentro de campo, eu estarei de forma diferente, melhor ainda, tentando dar o meu melhor para poder também, dessa forma, trazer felicidade.